Fala aí, pessoal. Como é que vai? Tudo bem? Bom, terceiro bimestre, coisa vai ficando mais perto do fim do ano, né? Então, bem-vindos ao terceiro bimestre, né? O pessoal do nono ano aí, do nono A, que nós vamos continuar nossas aulas. Só explicando por que não está sendo ao vivo, é por causa do YouTube que está com problema, tá travando tudo, né? Me falaram, professor, põe em 480p ao invés de 1080, né? Eu transmito a 1080, né? Mas para fazer um negócio com qualidade de vídeo que eu pessoalmente não aprovo, eu prefiro vir aqui e gravar, né? Fazer gravado. E aí, as dúvidas que vocês tiverem, né? Se surgir alguma dúvida, pode me mandar mensagem que eu atendo vocês tranquilamente, tá? Beleza? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Nós vamos falar hoje sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? A Segunda Guerra Mundial, que acontece depois da Primeira, né? Alguns poucos anos depois já começa a Primeira Guerra Mundial, menos de 35 anos depois do fim da Primeira Guerra começa a Segunda. A gente já havia visto que o que estava acontecendo no pós-Primeira Guerra na Europa era uma panela de pressão para realmente começar a ter vários problemas por lá, né? E uma segunda guerra era questão de tempo, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Hoje é a primeira parte, tá? Eu dividi em duas aulas, porque é um conteúdo muito extenso, tá? Nós vamos continuar na semana que vem, espero que ao vivo. Então, hoje nós vamos ver o avanço do eixo. Mas que eixo, professor? Calma, vai chegar lá, tá? Você vai chegar nisso. O que é esse negócio de eixo, né? Às vezes você já sabe, porque a Segunda Guerra, querendo ou não, ela tá presente em muitos filmes, séries, né? Por aí, ainda tá fresco na memória. Tem gente que participou da Segunda Guerra, que tá vivo ainda. Então, nós temos aí bastante coisa que dá pra gente falar. E vamos lá. Bom, vamos dar uma relembrada, né? Refrescar um pouco os neurônios aí. Que a Europa vinha de um período de muitas dificuldades econômicas e sociais após a Primeira Guerra Mundial, em especial Itália e Alemanha, né? E a gente já estudou, mas desde a década de 20 surgem movimentos de extrema direita, movimentos autoritários, movimentos pelo fim das liberdades individuais, né, a favor de um Estado grande e tal, mas sem deixar de lado o capitalismo, como é o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. O nazismo ele tem características do fascismo, que é o primeiro aí, movimento de extrema direita do século XX, né? E o nazismo ele vai colocar o elemento do preconceito, né? O preconceito, no caso, racial, não porque, por exemplo, os principais perseguidos pelos alemães nazistas, né? Pela Alemanha nazista, no caso, o pessoal do Hitler e tal, eram os judeus, né? A gente fala que os judeus, eles acabam constituindo uma raça, né? Vai além da religião e eles constituem uma raça em si para o alemão, né? Então eles vão perseguir os judeus, que vai ser o bode expiatório, né? E no fim vai acontecer o Holocausto, que nós vamos ver na próxima aula, tá? Sobre o Holocausto. E a crise de 29 nos Estados Unidos teve reflexos no mundo todo. Então, esse era o cenário da Europa, né? Um cenário de dificuldade econômica, um cenário de dificuldade social, né? Que as coisas não estavam bem, era muito pessimismo, e vinha surgindo esse pessoal da extrema direita, né? Que logo, logo ia armar uma guerra, né? Então vamos lá. Antes da guerra, gente, em 38, a Alemanha, que tinha uma ideia, né, da grande Alemanha, o pan-germanismo, né? O Hitler vai querer anexar territórios que estão próximos ali da Alemanha para a Alemanha, né, gente? É o Terceiro Reich, o Hitler, né? Ele conduz o Terceiro Reich da Alemanha, então ele tem essa característica expansionista. Ele invade em 38 e anexa a Tchecoslováquia e a Áustria, que são dois países ali perto da Alemanha, né? A Áustria mais conhecida. A Alemanha e a União Soviética, elas tinham um pacto de não agressão, gente. Em agosto de 39, ambos tinham ambição sobre a Polônia, né? Então ambos vão assinar um acordo para um não atacar o outro, porque o que está entre a Rússia e a Alemanha é justamente a
Polônia, né, que sofreu na Primeira Guerra, vai sofrer na Segunda também. Então, o que acontece? Como tanto a Rússia, a União Soviética, quanto a Alemanha queria expandir o seu domínio para a região da Polônia, ambos assinaram um pacto de não agressão, tá? Nem a Rússia atacaria a Alemanha e nem a Alemanha atacaria a Rússia, né? Lembra? Tinha todos isso também, configurações também que aconteceram antes da Primeira Guerra, né? Os países se juntaram em alguns tratados, alguns acordos, né? Mas em 1º de setembro de 39, os alemães invadiram a Polônia. Eles não poderiam fazer isso, gente. Eles quebraram o Tratado de Versalhes, né? Que foi depois da Alemanha se render na Primeira Guerra Mundial. Depois dessa invasão, quando os alemães invadem a Polônia, a França e a Inglaterra declaram guerra à Alemanha, certo? Então tá aí o início da Segunda Guerra Mundial, né? O primeiro teve a ver com o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, né? Já a Segunda Guerra Mundial tem a ver com a Alemanha invadindo diretamente a Polônia, com o salvo-conduto de que não seria atacada pela Rússia, né? Mas a França e a Inglaterra não gostaram, porque isso desrespeitava o tratado que eles tinham feito ao final da Primeira Guerra Mundial, né? Então, as duas nações, França e Inglaterra, vão querer atacar a Alemanha, né? Para tentar defender a Polônia, tal, enfim, né? É o motivo declarado, né? Então começava a Segunda Guerra. Gente, dividiam-se a Segunda Guerra em duas forças, tá? Em dois blocos. A gente coloca os aliados contra o eixo. Os aliados você vai ter os Estados Unidos da América, que vai entrar posterior, tá? A União Soviética também, que vai começar depois a entrar na guerra. O Reino Unido e a França logo de cara. E depois o eixo, com a Alemanha, Itália e Japão. Nós, por exemplo, o Japão tá lá do outro lado. Sim, mas ele se aliou a Itália e ao Japão, a Itália e a Alemanha, o Japão se aliou a eles e vai auxiliá-los na guerra. Lembra que o Japão, pessoal, ele tá no Oceano Pacífico, né, bem lá no Extremo Oriente, mas ele tá próximo, por exemplo, dos Estados Unidos. Tá próximo da União Soviética, próximo da China, né? E ele também, o Japão também tinha ideais expansionistas, tá, de querer expandir o seu território. Então, vamos lembrar, aliados: Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido ou Inglaterra, tá? Mas vamos falar Reino Unido, porque você junta todos os países que tem ali do lado, e a França. E aí você tem o eixo, que é a Alemanha, Itália e Japão. São as duas forças que vão entrar em combate durante a Segunda Guerra, tá? Que vai começar em 1939. Pessoal, a partir do início da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha vai ser a principal força de ataque, tá? Ela vai avançar com muita força sobre os outros países que estão ali em volta dela, tá? Então, a Alemanha, no início, ela é avassaladora, certo? Ela acaba, em 1940, ou seja, logo no começo da guerra, invadindo a França, gente. Ela invade a França, as forças do Hitler invadem a França e tomam parte dela, inclusive Paris, e divide em dois. A França de ocupação nazista ao norte, vamos ter um mapa mostrando, tá? E a França de Vichy, que era o que sobrou do governo da França que estava em Paris, que fugiu e conseguiu ali controlar um pedaço da França ainda, tá? A Inglaterra foi tentar socorrer a França, porque eles eram aliados, né? Mas o exército alemão era imbatível. Tinha táticas da Blitzkrieg, que é a guerra rápida, a guerra relâmpago, tá? Blitzkrieg é um nome alemão, tá? É uma palavra em alemão. Eles atacam com com muito poder, muito rápido. Isso é a guerra relâmpago da Alemanha. É um dos motivos para ela conseguir ir tão bem nisso. E ela vai ter também o apoio da Luftwaffe, tá? Que tá escrito aí o nomezinho, né? Luftwaffe, que é a Força Aérea Alemã, que também era muito forte. Inclusive a Luftwaffe vai atacar o Reino Unido lá longe. O Reino Unido, para quem não se lembra, ele é uma ilha, né? Ele tá acima ali do continente europeu, mas a Luftwaffe vai fazer também ataques coordenados na Inglaterra, usando também essa técnica da Blitzkrieg, né? De ataques rápidos e ser tudo muito rápido, tão rápido que o inimigo não consegue reagir, né?
A Itália, que era aliada da Alemanha, né, pertencente ao eixo, ela vai invadir vários países na África e tentar controlar o Mediterrâneo, né? A Itália, gente, ela é a bota, né? Ela tá dentro do mar Mediterrâneo ali, né? A Península Itálica, e ela vai, pela proximidade, ela vai atacar o norte da África, né, que pertencia aos países aliados, e ela vai também tentar dominar o mar Mediterrâneo, porque é uma área estratégica, né, gente? O mar Mediterrâneo, ele separa a Europa, que está acima, da África, que está abaixo. Tá? Tem um mapa já, fica tranquilo. Mas a Itália não vai conseguir muita coisa, tá? A Itália não estava muito preparada para a guerra, e a partir de algumas derrotas, o Mussolini, que era o duce do fascismo italiano, né? Ele não era o rei ainda existia, mas ele era o líder da Alemanha, né? Como se fosse o presidente, assim, e o prestígio dele, ou seja, o povo que tanto amava o Mussolini vai começar a falar assim: ah, esse Mussolini aí eu não sei não, hein? Esse cara aí acho que não vai dar certo, não. Bom, aí tá o mapinha, pessoal, ó, que vocês conseguem ver Alemanha, Itália, né? Então, olha só, o que tá em roxo são os territórios do eixo em setembro de 39. Olha quanta coisa a Alemanha conquistou em tão pouco tempo, gente. O que você vê aí em laranja, né, e meio clarinho, e escuro também, é a ocupação alemã. Olha tudo que a Alemanha invadiu. Invadiu a Iugoslávia, invadiu a Grécia, parte da França, como a gente já falou, invadiu a Noruega, pedaço da Suécia, invadiu a Dinamarca, invade a Polônia. Gente, ela chega a invadir boa parte da Rússia, mas isso nós vamos ver mais pra frente. É muita coisa, gente. É um exército muito forte, muito poderoso, com táticas imbatíveis, tá? Eles eram muito preparados, né? O Hitler queria expandir ao máximo o alcance da Alemanha, né? E nesse momento, gente, a Alemanha parecia até assim imbatível, né? Parecia que ninguém ia conseguir deter a Alemanha dessa vez, né? E a Itália ali, ó, você vê pedaço da Líbia tal, que eles conquistaram. Depois vocês olham com mais tranquilidade esse mapa aí, mas era mais para vocês verem os avanços do eixo, né? Especialmente da Alemanha, tá? Então a Alemanha decide invadir a União Soviética, pessoal, com uma operação chamada Barbarossa, que é Barba Ruiva, tá? Operação Barbarossa em 22 de junho de 41, ou seja, já estava aí quase 2 anos de guerra ininterrupta, tá? O objetivo que os alemães falavam era que eles queriam destruir o comunismo, porque, gente, vocês se lembram, né? A União Soviética, ela é comunista, tá, gente? Ela não seguia o capitalismo como um modelo econômico e social, né? Ela tinha um outro tipo de modelo, e vocês se lembram que o comunismo soviético, que agora estava sob o domínio do Stalin, ele deixava todo o resto da Europa e algumas partes do mundo também com medo, porque as elites poderiam perder seus privilégios, né? Então a Alemanha, que era nazista, que o nazismo, vocês sabem, que ele é anticomunista, antiliberal, antidemocrático, né? O Hitler vai falar assim: temos que invadir a União Soviética para destruir esse negócio chamado comunismo, tá? Mas cascata. Não tem nada a ver, tá, gente? Isso é o que o Hitler falava para ficar bonitinho, né? Mas o que ele queria mesmo eram as riquezas naturais da Rússia, que tem um território enorme, né? E as matérias-primas que a Rússia produzia, que poderiam ser usadas na indústria, tá? Ó, pessoal, quando eu falo Rússia, é União Soviética, tá? Nesse momento é a mesma coisa, tá bom? Os nazistas chegaram às portas de Moscou, que é a capital da Rússia, né? Depois deles capturarem milhões de soldados russos, ou seja, eles foram invadindo, chegando para a parte central ali da Rússia, né? Próximo, central não, porque a Rússia é enorme, né? Foram invadindo para o interior russo até chegar nas portas de Moscou, gente. Se eles tomassem Moscou, aí a coisa ia ficar feia, né? Então aí tem uma ordem sobre as leis marciais na área da Operação Barbarossa e medidas especiais para as tropas, né? Que está no livro, as diretivas do Führer, né? Que foi assinado pelo general do alto comando alemão. Olha o que eles falavam sobre os comunistas. No caso, isso é um texto dos nazistas, hein? O bolchevismo, ou seja, o bolchevique, ele é a revolução. Lembra que a Revolução Russa foi feita pelos bolcheviques, que faziam parte do Partido Comunista e tal? Então, tem o bolchevismo, ou seja, o ato de se viver e agir como um bolchevique, que era como vivia a Rússia, né?
O bolchevismo é o inimigo mortal da Alemanha nacional-socialista, e a luta da Alemanha é dirigida contra essa ideologia e seus simpatizantes. A partir de agora, todos os homens operando contra tropas alemãs, mesmo que não estiverem uniformizados, armados ou não, em combate ou em fuga, devem ser aniquilados até o último homem. Gente, ou seja, eles estão agora praticando um genocídio, né? Se quem estiver dentro da Rússia lá, ou seja, que for comunista e estiver contra os alemães, devem ser mortos, gente. Olha só, hein? Mas guerra é morte, né? Mas é claro, não é porque o bolchevismo é o inimigo mortal da Alemanha nacional-socialista, né? Eles queriam mesmo, eram as riquezas naturais e as matérias-primas que existiam na Rússia, tá? No Extremo Oriente, pessoal, vocês sabem, né? Quando você olha um mapa no Extremo Oriente, quando você olha um mapa, pro lado esquerdo tá o Ocidente, pro lado direito tá o Oriente, né? Qual que é o país que está mais lá no Oriente? É o Japão, gente. É um dos países mais do Extremo Oriente ali, né? O Japão, que pertencia ao eixo, a gente já falou, ele começou a avançar contra outros países, também com apoio da Alemanha e da Itália, né? Sem avisar, em 41, ou seja, sem declarar guerra, gente. Geralmente se declara guerra, tá? Você declara guerra e aí vai pra guerra, né? Mas sem declarar, sem falar nada, os japoneses lançaram uma operação contra a base americana de Pearl Harbor. Tem um filme, hein, gente? O filme é legal. Que é no Oceano Pacífico e mata centenas de pessoas lá. Vocês acham que os Estados Unidos é um cara que recebe um ataque e fica paradinho? Negativo. E tá aí, talvez, um erro de logística aí do eixo e do Japão em si, né? Porque é isso que vai fazer os Estados Unidos entrarem na guerra. Lembra da Primeira Guerra? Que quando os Estados Unidos entraram na guerra, eles viraram o jogo e aí venceram, né? É o que tá parecendo que vai acontecer aqui também na segunda, né? Eles também conquistaram boa parte da China, ou seja, o Japão invadiu a China e conquistou boa parte. E por que invade a China? O mesmo motivo para querer invadir a União Soviética, né? Garantir alimentos, matéria-prima, né? E outras ilhas do Oceano Pacífico também foram conquistadas pelos japoneses, como Indonésia e Singapura. Depois do ataque a Pearl Harbor, os Estados Unidos entram na guerra, tá? Aí você tem uma imagem do ataque a Pearl Harbor, tá? Olha só a explosãozona, né? Parece aquela... Parece não, né? Acho que aquela explosão, a explosão lá do Líbano foi pior, né? Vocês viram? Bom, pessoal, então a nossa aula de hoje chega ao final, tá? Mas antes nós vamos dar uma olhada nas atividades, tá bom? É rapidinho para fazer, tá? Fica tranquilo. Tá aí, ó. Qual foi o episódio que marcou o início da Segunda Guerra Mundial? Então, qual foi a coisa que aconteceu para começar a Segunda Guerra Mundial? 2. É possível afirmar que a expansão militar do Japão foi movida por razões econômicas? Justifique. Ou seja, o Japão começar a conquistar vários territórios foi por razões econômicas? Sim ou não? E aí você justifica, tá? Tem no slide, a gente falou agora, né? 3. Qual foi a principal consequência do ataque japonês a Pearl Harbor? Então, assim, o que aconteceu? Qual foi a principal consequência para a Segunda Guerra Mundial depois que o Japão atacou Pearl Harbor? 4. O que significam Luftwaffe e Blitzkrieg? Tem nos slides, tá? Procura e escreve, isso é fácil. 5. Essa é a mais básica de todas. Quais países formavam o bloco dos aliados e quais formavam o eixo? Então são 5 perguntinhas, tá? 5 perguntinhas simples. Então, o que você aprendeu nessa aula? A Guerra Relâmpago Alemã, que é a Blitzkrieg, rendeu frutos rápidos, com a anexação de territórios importantes como a França, aí tem a Polônia também, né, Tchecoslováquia, Grécia, né, vários países ali. A formação dos blocos militares para o enfrentamento da guerra, que são os aliados e o eixo, né? O avanço japonês em Pearl Harbor, que causou a entrada dos Estados Unidos na guerra. E, desrespeitando o pacto de não agressão, os alemães invadiram a União Soviética para surpresa de Stalin, gente. Stalin era o chefe de governo da União Soviética, era o presidente da União Soviética. Então, o Stalin vai ver o Hitler chegando e ele vai falar assim, mas como assim a Alemanha está me atacando? A gente tinha um pacto, né? Só que
O Hitler não quer nem saber, gente. O nazista não quer saber da legalidade das coisas. Ele vai lá, rasga esse acordo e manda invadir a Rússia mesmo. O Stalin não vai curtir, obviamente, né? Vocês já sabem disso, os exercícios estão na descrição do vídeo, você faz no prazo, coloca o e-mail válido, beleza? Então, pessoal, ó, foram 20 minutinhos de aula, falei bastante, cansei aqui até. E então, vamos fazer os exercícios, tá? Vamos fazer o terceiro bimestre aí relax, tranquilão, né? De todas as matérias, o de história vai estar aí. Vocês podem me mandar pergunta porque não foi ao vivo, tá? Então, pode entrar em contato, eu respondo e tudo mais. Belezinha, pessoal? Então, um abraço para vocês, até mais.